E qual país mais? Porque assim, eu vejo muitas pessoas quando. Quem vai para a Índia. Para mim é um relato comum assim que eu converso com pessoas que vão para lá e falam assim, não é um país que você nunca está preparado para aquilo, porque você chega e você estranha. Tem um momento assim da poluição, tem um momento da pobreza, sabe? Tem aquele choque que por mais que você vá esperando isso, você não sabe a realidade. E daí você chega, se acostuma e a sensação muda, transforma. E você começa a ver as belezas e as outras coisas. Eu queria saber se você teve, em que país, né, que você teve essas, e se você teve também, né, é uma sensação parecida assim de um estranhamento, né? Olha, eu tive em alguns, assim, a Índia com certeza foi um deles. A Índia é um país muito único, porque e mexe demais com a gente, porque você não consegue sair neutro. Você não consegue ter uma sensação neutra da Índia. Você fica variando entre ódio e amor durante o mesmo dia, né? Porque como é muito barulho por causa do trânsito, e o trânsito deles é tão caótico que como eles se viram é através da buzina. Então é a lei de quem buzina mais, né? Para conseguir acelerar, para conseguir frear, para conseguir fazer uma curva, para conseguir fazer qualquer coisa. Considerando as vacas que também vão estar passando, né? E os autos rickshaws e as bicicletas, tudo ao mesmo tempo agora. Então é muita buzina, é muita poluição, é tudo muito colorido, tudo muito colorido. Então você tem como se fosse um excesso nos teus sentidos. Sei. Você não sabe mais o que fazer com a tua visão, com a tua audição. A comida é apimentada, é calor pra caramba, dependendo da época que a gente foi, era muito calor. Então você fica numa luta corporal de transcendência, sabe? Muito grande. Isso já começa a fazer a Índia ser difícil e diferente. Só que aquela cultura deles, aquela diversidade dentro deles, porque o hinduísmo é uma coleção de várias religiões, né, do que se chamava o Hindustão da época, né? Então, você fica muito impressionada, né? Com que você vai para o Rajastão é uma coisa, você vai para o centro da Índia é outra coisa, você vai para o sul é outra coisa. Os sares são diferentes, as comidas e os temperos são diferentes. A ênfase é mais em um deus do que no outro, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que me chamava a atenção, assim, conversando com as indianas, né? Para elas conseguirem casar com uma pessoa, elas tinham que estar dentro da mesma casta, dentro da mesma religião, porque tinham várias, falar a mesma língua. Hindi, que é a língua oficial, só 20% da população fala, né? E ainda, de preferência, se der, se fosse possível, gostar do pretendente. Né? E casar uma pastral, né? Que o guru no final. Então, você entrevista, tanto ele entrevista algumas candidatas, quanto ela entrevista alguns candidatos. Né? Porque os casamentos são realmente arranjados, né? Assim, pelo menos não os modernos. Os modernos são modernos que nem nós em qualquer lugar, mas a maioria da população, né? Então acaba que para você conseguir casar, pensa assim no Brasil, né? Você tem que casar o cara da mesma casta, você tem que casar o cara da mesma religião, que fala a mesma língua, né? E ainda que depois uma pastral no final como um momento derradeiro para ver se vocês vão se dar bem, sabe? Então é um país tão curioso que isso que encanta, sabe? Você aprende muito estando lá. Tanto que um lugar que eu fiquei muito foi em Rishikesh, que é o norte da Índia, num ashram, que seria Quanto tempo você ficou lá? No ashram eu fiquei 2 momentos, um de um mês e outro de um mês, né? Dentro dessa mesma viagem. E o ashram seria um mosteiro hindu, né? Então lá você fica basicamente com uma alimentação toda ayurvédica, que é a medicina indiana, né? Que de hábitos de vida e de alimentação. Então a alimentação é toda ayurvédica, fazendo meditações, yoga, caminhadas contemplativas e banho no Ganges. O Ganges, onde passava aquele ashram, onde ele estava, era bem perto da nascente. Então, ele estava a 2 quilômetros da nascente, então era limpo, né? E muito frio. O Ganges é, assim, 15 graus ali naquele lugar onde eu estava, né? E depois as rezas, os pujas, que eles falam, né? Que é a hora da oração, a hora que eles cantam, que eles tocam. Era muito maravilhoso, sabe? Então, a Índia, ela encanta. Ela é uma viagem no tempo também, porque parece que você está num outro planeta, assim, sabe? Assim como alguns lugares da África, né? Ou como outros lugares da Ásia também. Mas vou dar um exemplo que me chamou muita atenção na África. Kigali, uma cidade que a gente chegou. Kigali era também na Tanzânia. A gente chegou numa cidadezinha, Kigoma, o nome da cidadezinha. Chegamos, era 5 da tarde.
Aí cheguei no hotel, 5 da tarde, pegamos um hotel em construção, que era mais barato. Então ele não estava pintado, ainda os quartos por dentro, mas o hotel era bom. Chegamos e eu vi um restaurante, né? Aí cheguei na recepção, falei, restaurante aqui? Sim, sim. Falei, que horas que abre, né? Aí eles, às 2, isso eram 5 da tarde. Então eu falei, não, para janta, né? Para jantar, que horas abre? Às 2. Então, eu falei, gente, mas uma coisa que eu não estou entendendo, né? Eu falei, mas que horas são, senhora? Ela falou, 5. Eu falei, mas como que abre às 2, né? Às 2 da manhã? Não, hoje. Eu falava, mas como às 2? Quebrando muito a cabeça, tentando entender. Eles consideram a hora do dia e a hora da noite. Então, às 6 horas da tarde, das 6 da manhã às 6 da tarde, é a hora do dia. Né? Das 7 da noite às 6 da manhã é a hora da noite. Então, Seria 8 horas 8. da noite era 2. Olha. Porque é a segunda hora da noite. Nossa, é confuso, hein? Sabe? E daí, se você pega, por exemplo, se tu pegar e abrir uma Bíblia, você vai ver que tem as horas que eles colocam lá, você vê que é hora de dia e hora da noite. Antes do nascer do sol, depois do nascer do sol. Você está falando de horário, eu queria entrar nessa questão da religião, né? Mas só antes, falar sobre essa dimensão do tempo quando a gente está viajando, porque é diferente, né? A nossa rotina é que a gente é engolida com um monte de coisa. Agora, a dimensão do tempo para um viajante, e principalmente na situação que vocês estavam, é diferente. Absolutamente diferente. O tempo passa devagar, o tempo é sentido, o tempo é vivido. E o que eu acho que faz a grande, grande diferença, né? Quando você está aqui na tua vida, você está ocupado dela. Você tem um papel, né, para executar nessa vida, né? Então, assim, você trabalha com isso, você tem ou não tem filhos, você de noite tem ou não tem faculdade, você está sempre envolvido com atividades. Tem esse horário você faz isso, esse horário você faz aquilo, esse horário você faz aquele outro. E a tua rotina, né, num dia, ela vai se dando para essas várias atividades, funções e papéis que você tem. Quando você vai viajar, você não tem papel nenhum. Você não tem função nenhuma. Então, tecnicamente, você não precisa participar de nada. Né? Então, o que você recebe? Uma visão de observador. Um observador né, imparcial. Nunca somos imparciais, mas um observador imparcial. Porque você está aqui tentando aprender sobre aquilo que você está vendo. Essa é a tua única função. Mas participação você não tem nenhuma. Então, é como que mais ou menos um jogo de futebol. Você pode ser o atacante, meio do campo, o goleiro, mas você pode estar na plateia, assistindo o jogo. E é isso que você sente quando você está viajando. Você está assistindo às diversas realidades, assistindo às diversas formas de viver das pessoas de acordo com aquele país, de acordo com aquela cultura, de acordo com aquela região e religião, inclusive. Né? E não tinha tédio isso? Não dava tédio? Tinha momentos de tédio. Tinha momentos de tédio, sim. Principalmente, eu sentia nos transportes. Então, eu sentia muitos transportes longos, 12 horas, 9 horas, 8 horas, 14 horas, 16 horas. O que você faz